Só para fazer aproveitar aqui para fazer uma ressalva em relação ao que o Juca falou, ele falou do mecenato, né? E eu até entendo quando a gente fala e usa esse termo, porque de fato foi o que o Palmeiras fez, o que o Paulo Nobre fez, pegou esse dinheiro emprestado. Mas quem dera fosse todos os times que pegassem dinheiro emprestado fosse para fazer o que o Paulo Nobre fez com o Palmeiras, de reestruturar e de não pegar dinheiro como alguns times pegam agora, de Liga Forte ou outros adiantamentos para contratar, para fazer coisas que você não sabe o resultado. O Palmeiras pegou esse dinheiro com o Paulo Nobre, reestruturou o time e depois pagou essa dívida com o Paulo Nobre até com antecedência em relação ao prazo estimado. E depois reestruturou a categoria de base, tem um estádio, tem hoje um modelo de sócio-torcedor com quase 200 mil torcedores. Então, claro, o início da reformulação do Palmeiras foi com base nesse mecenato, mas a gente tem vários outros exemplos de times que pegam empréstimos variados, com a Liga Forte, com adiantamento da Globo, com adiantamento da Nike, da Adidas, e que seja lá por que for, para contratar e aí ficam quebrados. O Corinthians pegou agora da Liga Forte, por exemplo, e eu tenho certeza que eles não vão usar esse dinheiro para reestruturar. O Internacional pegou dinheiro da Liga Forte, contratou para caramba, está agora perdendo na Sul-Americana, no jogo de ida, está fora da Copa do Brasil e pouquíssimas chances de brigar pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Então a gente tem vários contra-exemplos de que o Palmeiras sim pegou dinheiro emprestado, mas conseguiu fazer uma reformulação e que, para mim, não dá para falar que é um momento ou que é uma fase passageira, porque o Palmeiras está nessa há 10 anos. Faz 10 anos que o Palmeiras está disputando praticamente todos os títulos que entra. Às vezes cai na semifinal, às vezes perde, tem um tropeço como foi contra o CRB. Claro, não é uma coisa que você vê linear, né, de 10 anos, mas são 10 anos que o Palmeiras ganha ou Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou Brasileirão, tricampeão paulista, bicampeão brasileiro. Eu acho que é um exemplo e estou mais próximo à opinião do Mauro nesse sentido, que eu acho que mesmo que a gente tenha o São Paulo ganhando a Copa do Brasil ano passado, o Botafogo tentando lutar esse ano, se você olhar num prazo maior, nos últimos 5, 6 anos, o Palmeiras e o Flamengo têm um domínio bastante assustador, perto do que a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro, ainda que o Juca tenha citado essas fases, mas desse tamanho, de 10 anos, vendo os dois times, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão bem à frente dos demais, até porque quando a gente olha o projeto dos outros times que querem competir com Palmeiras e Flamengo para chegar nesse nível, a gente vê projetos com muitas falhas, como o caso do Corinthians, que não preciso nem citar aqui todas as mazelas. O São Paulo, quando tenta competir, foi campeão da Copa do Qual que Brasil é e o no mês projeto do Corinthians, Danilo? não existe. Existe. Oh, O projeto da destruição. Você pode há de ser, convir comigo que eles têm conseguido. E é uma tarefa gigantesca. Tão pode ser. gigantesca quanto erguer alguns clubes é fazer com o Corinthians o que essa gente vem fazendo, André Sanches, Duílios e Augustos. Está louco. E aí você vê o São Paulo, é campeão da Copa do Brasil em dezembro, em janeiro tá devendo salário. Então, assim, você vê projetos que tentam colocar os times para brigar, o próprio Atlético Mineiro, quando foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, depois de um ano virou SAF com uma dívida de 1 bilhão na mão dos Menin, que curiosamente era quem colocava o dinheiro para o Galo poder fazer aquele projeto, né? E que depois virou dono do time. Então, assim, quando você olha no panorama, você vê o Palmeiras e o Flamengo num nível diferente. Pode ser que amanhã ou depois assuma um novo Arnaldo Tironi e quebre o Palmeiras? Pode ser. Assim como pode ser que no Flamengo aconteça, ou pode ser como um outro Augusto seja eleito depois desse Augusto atual no Corinthians e afunde ainda mais. Essa dúvida a gente vai ter sempre, porque aqui no Brasil o modelo bom de gestão é exceção, não é regra, né? Então a gente tem essa divisão. Sobre o jogo do Palmeiras e do Botafogo, eu achei que foi um jogaço. Para mim foi um jogo bom. Não é à toa que o Everton e John foram os dois melhores em campo. Teve momentos ali, o Palmeiras começou podendo abrir o placar. Acho que eu entendo quando você não expulsa o Barbosa depois dele agarrar o Flaco do jeito que agarrou, mas as comparações e a falta de critério me chamam um pouco a atenção, porque você já teve lances iguais e que foram dadas punições diferentes. Ainda assim, acho que o jogo foi bom.
mas tem que fazer essa ressalva. Não acho que o jogo foi definido pela arbitragem, mas vocês têm que concordar comigo que se o Botafogo tivesse um jogador expulso aos 3 minutos, o jogo mudaria bastante. Ainda assim, tirando essa mudança que aconteceu, o Palmeiras jogou bem, o Botafogo jogou bem. Eu acho que o Botafogo mereceu até a vitória, mas se fosse 1-1 a gente estaria falando que foi um jogaço também. Mas ainda, apesar da derrota, eu acho que o Palmeiras deixou uma boa impressão e bons sinais com o Felipe Vou Anderson, divergir. com o Vou Maurício. divergir. Fernando vai ficar feliz. Danilo, expulsá-lo ali aos 3 minutos seria estragar o clássico, seria estabelecer uma diferença de cara num lance que não havia motivos nenhum, porque estava ali O no problema é o critério. meio de campo e com o Botafogo com 2 zagueiros em condições de chegar. Eu acho que a única coisa que eu lamento desse jogo foi um jogaço. Eu escrevi no meu blog um jogo que a Premier League assinaria com prazer. É o Abel não ter tido a grandeza, ele que é um cara que quer o bem do futebol brasileiro e vive fazendo críticas pelo bem do futebol brasileiro, na maior parte das vezes críticas acertadas, na hora em que ele é coprotagonista de um grande jogo, em vez de ele enaltecer o grande jogo, de ele dizer que teve grande orgulho em participar desse jogo, dizer que o Palmeiras perdeu como poderia ter vencido, porque não é apenas que podia ter empatado. Se o Palmeiras sair na frente, ganha o Palmeiras. Tamanha foi a qualidade do jogo. Ele vem e deixa esse mal-estar em relação a uma arbitragem que não teve interferência no resultado do jogo. Eu lamentei, porque é mais uma demonstração de como se sabe vencer e não se sabe perder. Né? E aí faz uma entrevista de mau humor. Eu compreendo. Aliás, eu sou contra as entrevistas pós-jogo, porque eu acho que eu também estaria de mau humor, adrenalinado, ficaria bravo com uma pergunta burocrática, mas o fato é que há um Abel Ferreira quando ganha, há outro Abel Ferreira quando perde. Como perde muito pouco, a gente vê poucas vezes. Ele não tem o hábito de perder. Mas a entrevista dele achei lamentável. Achei lamentável de deixar no ar que, se não fosse a arbitragem, o resultado seria outro. Aí dá razão para esse falastrão desse Textor que vê conspiração em tudo. Achei que não colabora para as relações civilizadas do futebol, num jogo que teve o gesto horroroso lá dos bonecos enforcados e tal. Você teve um jogo dentro de campo que foi uma homenagem ao futebol e que acabou se perdendo por essas coisas que acabam sendo secundárias. Eu discordo de você que não expulsaria em hipótese alguma. Acabaria com o jogo a expulsão. Fala, Trajano. Fala, Trajano. Primeiro, não foi dado o número de likes. É verdade. 5 mil. Juca, toma tenência, meu filho, 5 mil. A outra 4 mil. 4 mil, nós estamos com 4 mil, o Juca quer 5 mil, é isso? Não, estamos com 3.600. Quero 5. Vai dar 6 mil. Pode aguentar aí. Mas fala, Trajano. Não, eu fiquei muito animado com uma manifestação, e é verdade, que o torcedor brasileiro não vai ao estádio. Né? Por isso que os clubes têm um número de pagantes, de público que vai. Caso do Botafogo, citado aí, né? Isso me anima muito, porque quando eu vejo o América jogar e não vejo ninguém na arquibancada, eu fico imaginando, deve ter milhões de torcedores do América em casa. Isso me anima para prosseguir na minha toada de sofrimento, né? Que é um negócio inacreditável que está acontecendo. Agora, eu fico satisfeito mesmo, repetir, como o Fernando é generoso com o nosso programa. Toda vez que ele se manifesta, a gente passa a ter discordância, o bicho pega, o cara é bom, o sujeito é bom, entendeu? É muito bom mesmo. Agora, o Abel, o Juca definiu bem. É o Abel quando perde, o Abel quando... E o Zubeldia também, a gente viu pouquinho disso, que eu acho que vai ver muito, porque o São Paulo perdeu pouco com ele, né? Perdeu pouco. E quando perdeu, ele fez aquela, né? Foi terrível. Agora eu sugiro, já que a imprensa esportiva, os programas de televisão são muito repetitivos, é mesa redonda para cá, mesa redonda para lá, para cá, para lá, todos os canais são mais ou menos.
aproveitar essas coletivas que o Juca não gosta, eu também, colocar um júri, já que júri, evidentemente, com ex-jogadores, né? Porque estão mandando e desmandando nos programas de televisão, mas também com a presença de alguns jornalistas. Então, vai numa bancada, aquela bancada, e você coloca, tem um apresentador, e esse apresentador chama as coletivas da semana. Coletivas da semana. Trechos, senão seria muito grande. E esse júri dá nota para a coletiva. Você entendeu? Mas com essa visão do Fernando, do conflito. Não pode ser quem se comportou bem, é quem se comportou pior. Você entendeu? Aí bota o Mano Menezes, Ranzinza, bota o Abel não sei o quê, bota o Zubeldia. Eu confesso a você que o programa seria o maior sucesso e sairia desse rame-rame só que a gente tem de programação, que é tudo mais ou menos parecido, com mudança de quem participa, dos comentaristas e tal, mas do formato é mais ou menos o mesmo. Boa, tá dada a ideia, hein? Ô, Mauro, o Trajano falou um pouco do Zubeldia, que tinha acabado de ser expulso no outro jogo, voltou e tomou amarelo já. E um outro cara lá da comissão técnica, o preparador físico, foi expulso no jogo contra o Grêmio, que foi 1-0, e que, além disso, o São Paulino tá meio feliz porque pegou o Goiás, mas perdeu o Alisson. E aí, nessa briga contra os times muito bem estruturados, caso do Flamengo e do Palmeiras, e do Botafogo, vitaminado com grana e com timaço, o São Paulo é meio que o primo pobre. Agora não tem mais nem jogador, não tem o Alisson, não sabe quem vem. Queria que você falasse das duas coisas. Do Zubeldia, que é um modo Abel de ser, e por enquanto tá todo mundo meio que achando que tudo bem, e a falta do Alisson agora no time do São Paulo, que faz muita falta. Eu tô achando o Zubeldia um porre. Primeiro, aquela grosseria com o repórter da Globo, lá, o Léo Lepre, sem nenhum sentido. E agora, nesse jogo, ele ganhou também um coadjuvante, que é o Rafinha, né? Que há um tempão não consegue jogar, mas fica ali à beira do campo fazendo um mise-en-scène ali, sabe? Parece que é o clone do Zubeldia. Às vezes ele está mais exaltado que o Zubeldia. Né? O jogo foi muito legal, o segundo tempo, bem emocionante e tal, lá e cá, São Paulo e Grêmio, mas a quantidade de reclamações do pessoal de São Paulo, que loucura, gente. Que loucura. O segundo tempo inteiro reclamando. Tudo reclamavam. Tudo. Lateral pro Grêmio, reclamavam. Falta pro Grêmio, reclamavam. Tudo reclamavam. Enquanto isso, o Grêmio perdia gols feitos. São Paulo também os perdeu. Mas o Grêmio teve chances claríssimas. São Paulo teve vários problemas. Depois da saída do Alisson, isso ficou mais grave, evidentemente. Bem, o sempre criativo o presidente Casares, né, que desfilava ao lado de Rames Rodrigues no aeroporto, naquele desembarque triunfal, certamente vai encontrar algum jeito de contratar alguém, né? Vai contratar um volante aí para compor o elenco diante dessa situação. Difícil vai ser encontrar um volante que possa estar no nível que o Alisson vinha jogando, porque ele se adaptou muito bem à função, né? Esse vai ser um problema realmente sério aí para o São Paulo na sequência da temporada. O Zubeldia já cobrou que quer contratação, que quer jogador. Os técnicos fazem isso, né? Se o time tem dinheiro, não interessa, ele quer jogador. E eu acho que o São Paulo vai acabar contratando alguém. Agora, a questão é ter aí a capacidade de enxergar bem o mercado. O próprio Zubeldia pode ajudar, apontando jogadores do mercado sul-americano que sejam até acessíveis do ponto de vista financeiro, né? E que possam cumprir bem esse papel. Né? Jogadores que ele conheça, não só da Argentina, que é o país de origem dele, mas de outros países, como o próprio Equador, onde ele jogou, onde ele trabalhou por um bom tempo em mais de um clube. Né? E veio de lá, da LDU. Né? O São Paulo vai precisar de alguém ali para compor esse meio campo, a reforçar. E o Grêmio, em contrapartida, né? São 10 derrotas, né? Em 15 jogos. Um horror. Mesmo quando cria, quando consegue produzir, não aproveita as chances. Uma coisa assim terrível. O Renato ele não estava agora à beira do campo na quarta-feira, mas é o time dele, o auxiliar dele, o Alexandre, que estava lá. Mas o Renato não dá nenhum sinal de que seja capaz de fazer o Grêmio sair dessa. O Grêmio fica se apoiando nos jogos atrasados. Mas o que o Grêmio apresenta não nos faz imaginar que ele vai ganhar esses jogos atrasados. Essa é a grande questão. Será que ele ganha para poder sair dessa situação, como fez o Vasco? Né? Que sem Felipe Coutinho e seus amigos, né? Souza e Alex Teixeira, reagiu. Mas daqui a pouquinho vai chegar o Souza, vai voltar o Payet. Aí o Paiva vai ter, de repente, até uma certa dificuldade para encaixar essa turma toda. Mas aí é outro problema.